A Bielorrússia está se tornando um jogador perigoso. Lukashenko flerta com o Ocidente e, ao mesmo tempo, se prepara para a guerra. Exercícios militares em grande escala com a Rússia, sem soldados, e tudo isso sob o pretexto da paz. O que Minsk está escondendo e por que as declarações sobre diálogo andam de mãos dadas com ameaças nucleares? A Ucrânia está soando o alarme. A inteligência descobriu o plano da Rússia através da Bielorrússia. Enquanto isso, Lukashenko se oferece como pacificador. Isso é uma armadilha. E o que isso muda para a Ucrânia e para a Europa? Todos os detalhes, agora mesmo. Olá, este é a Ucrânia Hoje, com você Solomia Dolit, e estas são as últimas notícias. Lukashenko enfiou uma faca nas costas de Putin. Uma declaração bombástica vinda de Minsk. A Bielorrússia, que até ontem estava à sombra do Kremlin, hoje tenta mostrar os dentes e sair da influência de Putin. A Bielorrússia está pronta para dialogar com a Ucrânia pela primeira vez em muito tempo. O chefe do Comitê de Segurança do Estado da Bielorrússia, Ivan Tertel, declarou que seu órgão está pronto para dialogar com Kiev. Segundo ele, o presidente Alexander Lukashenko está trabalhando para estabilizar a situação na região. Nosso presidente está fazendo o máximo possível para estabilizar a situação na região. E conseguimos equilibrar os interesses das partes nesta situação extremamente difícil, com tendência à escalada. Segundo ele, existe uma saída, e ela está na calma e no compromisso. Apenas negociações tranquilas e a busca por um entendimento comum podem parar o confronto. No entanto, a chave para isso está nas mãos do lado ucraniano. O país pode deixar de existir como Estado. Foi assim que Alexander Lukashenko acusou a Ucrânia de recusar o diálogo, caso Volodymyr Zelensky não inicie as negociações. Então, o que Minsk realmente está planejando? Os analistas estão soando o alarme. O regime de Lukashenko, ao que parece, está tentando se livrar das algemas das sanções. Minsk está conduzindo uma ofensiva diplomática. Diplomatas bielorrussos estão ativamente buscando contatos com a Europa, oferecendo participação em iniciativas de paz para resolver a guerra na Ucrânia. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto os diplomatas bielorrussos buscam novas abordagens com a Europa, Lukashenko continua de mãos dadas com Putin. No mês passado, Rússia e Bielorrússia realizaram exercícios militares em grande escala chamados Zapad 2025. Segundo dados oficiais do Kremlin, cerca de 100 mil militares participaram das manobras. Isso não é apenas um exercício, é um sinal alto e claro. Apesar das iniciativas de paz, Minsk não rompe os laços com Moscou, mas ainda tenta manobrar entre dois fogos. Enquanto Lukashenko tenta equilibrar-se entre o Ocidente e Moscou, o Kremlin age de forma muito mais direta e perigosa. Por causa das ruidosas iniciativas diplomáticas de Minsk, esconde-se a realidade. A Bielorrússia está se aprofundando cada vez mais na órbita militar da Rússia. E agora, um novo sinal alarmante. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou sobre um relatório do Serviço de Inteligência Externa a respeito de mais um plano russo. E esse plano diz respeito diretamente ao território da Bielorrússia. Lukashenko fez um relatório sobre o plano russo de exploração militar contínua do território da Bielorrússia. Neste momento, não tornaremos essa informação pública. Avisaremos os parceiros que possam estar em risco. Além disso, o chefe do Serviço de Inteligência Externa apresentou dados de inteligência sobre o impacto das sanções. Segundo Zelensky, elas limitam a capacidade da Rússia de continuar e expandir a guerra. O sistema de Putin não vai aguentar o confronto em que ele colocou a Rússia. Hoje definimos as principais direções para continuarmos nossa pressão. Dê a ordem para trabalhar com os países correspondentes. Lukashenko se via como pode, equilibrando-se entre o Ocidente e Moscou, como se estivesse na lâmina de uma faca. As sanções sufocam a economia, a máquina estatal rende e o povo está à beira da sobrevivência. Mas, em vez de concessões, há o tilintar das armas. Recentemente, da boca do líder bielorrusso soaram ameaças explícitas, incluindo menções sobre o possível uso de armas nucleares russas a partir do território da Bielorrússia. Isso é diplomacia ou chantagem à beira da loucura? Pacificador ou marionete nas mãos de Putin? O que está por trás desse comportamento caótico e por vezes bipolar do ditador bielorrusso?
Você vai descobrir mais a seguir na matéria. A tendência de retomada do diálogo entre Belarus e os Estados Unidos ganhou certo impulso positivo. Chegou a hora de dizer algo a esse respeito. Lukashenko faz de tudo para se equilibrar em cima do muro. Vladimir Alexandrovich precisa se acalmar. Há uma boa proposta na mesa. Por muito tempo, ele foi considerado um dos aliados mais leais de Putin. De repente, começou a demonstrar abertura para contatos com os Estados Unidos. Sim, abotoaduras interessantes com a imagem da Casa Branca. Mas vou tentar não ficar devendo. Jornalistas escrevem que ele está buscando uma saída do isolamento em que Putin o colocou, por isso intensificou os contatos com a União Europeia. Washington, apesar da União Europeia, começou a interagir com Belarus, enviando várias delegações a Minsk este ano. E tudo tem que ser justo, como antigamente combinávamos com os americanos. Minsk aproveitou a janela de oportunidades aberta. Lukashenko tentou de bom grado reconquistar pelo menos um pouco da confiança dos americanos. O velho camarada de Putin começou a elogiar Trump. Trump mereceu esse prêmio Nobel e ele deveria tê-lo recebido. Trump fez muito pelo mundo. Em setembro, ele teve uma conversa telefônica com Donald Trump e até o chamou de líder respeitável. É claro que o ditador bielorrusso espera conseguir pelo menos um alívio parcial das sanções ocidentais. Ele está de acordo com o presidente do Irã. As sanções são um tempo de oportunidades. Para nós, é muito importante não perder esse tempo. Lukashenko entende que Irã e África não são aliados de verdade e o dinheiro de Putin está acabando. Lukashenko deu um sinal de que está pronto para conversar com Volodymyr Zelensky. Nossa posição é que é necessário se encontrar e, mesmo nessa situação extremamente difícil, buscar um consenso e esse trabalho também está sendo feito. Claro, aqui muita coisa depende do lado ucraniano. Nosso presidente está fazendo o máximo para, de fato, estabilizar a situação na região. Diplomatas bielorrussos, nas últimas semanas, estariam conduzindo ativamente uma série de encontros com representantes europeus. Em Bruxelas, esse gesto foi interpretado como uma tentativa de Lukashenko de sair do buraco das sanções para voltar ao comércio internacional. Vamos tentar elaborar um acordo global. Como gosta o Sr. Trump, um grande acordo. É assim que ele chama isso. Jornalistas escrevem que é justamente Yuri Ambrazevich, nomeado embaixador da Bielorrússia no Vaticano, quem de fato coordena os contatos de Minsk com a Europa Ocidental. Ele transmitiu aos diplomatas europeus a mensagem de que Belarus busca romper o isolamento político e, supostamente, está pronta para desempenhar o papel de mediadora entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso, para nós, uma Ucrânia soberana e independente é uma questão grande e fundamental. Ela deve ser pacífica, não criar nenhum problema ou ameaça para ninguém e se desenvolver como um Estado independente. Nós somos a favor disso. Somos a favor da paz e, nesse sentido, estamos prontos para trabalhar. Para Belarus, como aliado mais próximo da Rússia na questão da resolução da crise ucraniana, bem como na construção de uma arquitetura de segurança regional, é atribuída, como já disse, um papel específico. Os americanos nos notaram nesse processo. A Europa reage com cautela às convulsões do bielorrusso Lukashenko, sabendo que o bigodudo gosta de jogar dos dois lados. Mas é preciso agir com urgência, porque, gostemos ou não, a Rússia está avançando na linha de frente. Digo isso com responsabilidade, pois vejo isso acontecer praticamente todos os dias. E isso pode levar ao desaparecimento da Ucrânia como Estado. Diplomatas europeus reconhecem que Minsk tenta demonstrar independência de Moscou. Mas a maioria acredita que Lukashenko não tem independência real. Recentemente, as autoridades bielorrussas prenderam novamente alguns opositores e, paralelamente à Rússia, realizaram exercícios militares conjuntos. Não tentamos conquistar ninguém, porque não conseguiríamos conquistar. Nós entendemos isso perfeitamente. Ao nosso redor há estados fortes. O que mais dizer? Mas estamos sempre prontos para causar danos inaceitáveis, se alguém pisar em nossa terra. Para fazer cena, supostamente convidaram militares americanos para o Zapad 2025. Obrigado pelo convite. Os melhores lugares vamos deixar para outro dia.
Ao contar aos Estados Unidos sobre suas intenções pacíficas, Lukashenko faz o jogo de Putin, por exemplo, propondo construir uma usina nuclear no leste da Bielorrússia para fornecer eletricidade aos territórios ucranianos temporariamente ocupados pelo Kremlin. Se for tomada a decisão, vamos imediatamente começar a construir um novo bloco de energia ou uma nova usina, se houver essa necessidade no oeste da Rússia e nas regiões libertadas. O governo vai calcular isso. A questão do financiamento nem se coloca. Lukashenko, como um trapaceiro experiente, flerta com o Ocidente sem soltar a mão do Kremlin, que o sustenta. Você disse que os americanos pediram para você passar um recado para Moscou. Desta vez tem algo assim? Amanhã eu vou passar todos os recados e mensagens para ele. Essas manobras de Minsk, tentando agradar a todos, geralmente acabam com uma das cadeiras quebrando. Incrível! A Bielorrússia está posicionando tropas bem na fronteira com a OTAN. O que Lukashenko está planejando? O exército foi colocado em alerta em meio à escalada no Báltico. Lukashenko tomou coragem. Ele é o primeiro a entrar na briga. O que isso vai significar para ele? E será que o Ocidente vai conseguir apagar imediatamente o fogo da ousadia russo-bielorrussa? Sobre isso, já já. Os homenzinhos verdes de Putin já estão à porta da Estônia. Parece que o bunker deles está preparando na Europa a Operação Crimeia 2.0. A mídia ocidental publica imagens onde é possível ver homens armados na estrada. Pela roupa, está claro, não são guardas de fronteira russos. Devido à ativação repentina de tropas russas desconhecidas nas áreas dos postos de controle entre a Rússia e a Estônia, o Departamento de Polícia fechou urgentemente as fronteiras orientais do país. Decidimos fechar a estrada para evitar possíveis provocações e incidentes. Nosso principal objetivo é a segurança da população estoniana. Hunter P2, chefe operacional da Prefeitura do Sul. A segurança da própria população é a principal prioridade de todos os países bálticos. Assim, a Letônia, a partir de hoje, está deportando do país pelo menos 841 cidadãos russos. Estamos falando de russos que não conseguiram comprovar nem mesmo o conhecimento básico da língua lituana. O país da União Europeia não quer mais ver a quinta coluna do Kremlin em seu território. A permanência desses russos na Letônia será considerada ilegal. O acesso deles aos serviços sociais será bloqueado. Se os russos permanecerem, eles correm o risco de deportação. Madara Pok é representante do Departamento de Cidadania e Imigração da Letônia. Devido à possível ameaça de ataque da Rússia à OTAN, a aliança está se preparando para evacuar 1.200.000 pessoas. É exatamente esse o número de cidadãos que, segundo as autoridades da Letônia, Lituânia e Estônia, precisariam fugir da guerra em caso de agressão por parte do Kremlin. Estamos falando de uma faixa de pelo menos 40 quilômetros ao longo das fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Para a Lituânia, isso significa uma evacuação total. Lá, até a capital entraria em uma potencial zona de linha de frente. No entanto, em Vilnius, estão certos de que esse cenário é pouco provável. Uma situação de emergência dessa magnitude dificilmente pode surgir de um dia para o outro. Ou seja, será preciso começar com algumas evacuações locais. Mas partimos do princípio de que, no final das contas, nossa capacidade deve estar preparada para evacuar todos os moradores de Vilnius, todas as 600.000 pessoas. Enquanto isso, na Estônia, que fechou suas fronteiras para receber deslocados internos, igrejas locais, escolas, universidades e arenas esportivas estão se preparando para tudo. Para isso, estão sendo disponibilizados transportes especiais, trens e ônibus. Os moradores recebem informações sobre pontos de possível evacuação, além de mapas e orientações sobre as rotas a serem seguidas. Os próprios europeus estão preparando estoques de mantimentos, kits de primeiros socorros e arrumando malas de emergência para o caso de uma fuga repentina. As conversas sobre isso já acontecem há muito tempo, nas últimas semanas e até meses, no trabalho, em todo lugar. Vamos viver e ver o que acontece. Por enquanto, é preciso cuidar do que é urgente. No total,
a população dos países bálticos ultrapassa 6 milhões de pessoas, sendo que quase 2 milhões e 900 mil vivem na Lituânia, quase 2 milhões na Letônia e 1 milhão e 400 mil na Estônia. Em Vilnius, estão sendo preparados planos de evacuação para cerca de 1/4 da população. A Letônia vai evacuar 1/3 e a Estônia, 10%. Na opinião de analistas militares, se Putin iniciar uma ofensiva em grande escala contra os países bálticos, todos os habitantes, sem exceção, podem se tornar refugiados forçados. Eles estão calculando plataformas para diferentes tipos de armamentos de mísseis, que podem realizar ataques em um prazo muito curto. Como uma das nossas fontes nos contou, esses sistemas podem literalmente ser tirados das garagens. Por exemplo, na base militar de Luga, a 100 km da fronteira com a Estônia. Em 5 minutos, carregar os mísseis Iskander e lançá-los em uma quantidade que cobre todo o território da Estônia e a maior parte da Letônia. Enquanto isso, a propaganda russa, espumando pela boca, insiste que as intenções do Kremlin são exclusivamente pacíficas e que os países bálticos não têm nada a temer. Até mesmo o próprio chefe do bunker, fazendo cara de inocente, tenta acalmar o Ocidente. Nós nunca iniciamos um confronto militar. O confronto militar é sem sentido, desnecessário e simplesmente absurdo. Eles não podem acreditar nisso. Eles não podem acreditar no que dizem, que a Rússia está se preparando para atacar a OTAN. É impossível acreditar nessa bobagem. Mais ou menos assim, na véspera de fevereiro de 2022, em Moscou, garantiam que não pretendiam atacar a Ucrânia. Em 2014, Putin também negou a participação de soldados do exército russo na anexação da Crimeia. Por isso, não é de se estranhar que, ao perceberem os homenzinhos verdes, os países bálticos começaram a se preparar para o pior. A natureza da guerra híbrida é tal que você pode não entender, e já é uma guerra. Ou é apenas um ataque isolado ou um acidente. Os mesmos cabos de comunicação danificados no Mar Báltico ou o avião que recentemente caiu na Lituânia. Ataque ou acidente? Sem falar nos constantes problemas com os sinais de GPS na região do chamado corredor de Suwałki. E quem também joga lenha na fogueira da situação nas fronteiras da OTAN é o fiel amigo de Putin, Alexander Lukashenko. O último conseguiu realizar mais uma provocação suja. De repente colocou as tropas da Bielorrússia em alerta. O Ministério da Defesa do país prontamente relatou que as unidades já se deslocaram para determinadas áreas para cumprir as tarefas especificadas na ordem do pai. As unidades das Forças Armadas envolvidas na verificação da prontidão de combate estão se deslocando para as áreas designadas. No entanto, segundo garantem os analistas, tudo isso é mais encenação do que preparação para uma invasão real. A Bielorrússia continuará constantemente aumentando a tensão e ameaçando com verificações de prontidão de combate. Quanto ao exército russo, este está tão atolado na guerra na Ucrânia que o Kremlin não tem forças para abrir uma segunda frente. No entanto, tudo pode mudar rapidamente. Recrutar novos soldados leva bastante tempo, mas, no geral, isso é uma questão de, talvez, 2 ou 3 semanas. Algo assim. Porque na linha de frente na Ucrânia estão unidades bastante capazes de combate. Ou seja, tudo o que é preciso é, basicamente, transferi-las. Isso não vai levar muito tempo. E também armar, reorganizar de alguma forma. Entre os especialistas, também existe a opinião de que a Rússia já está se preparando para uma guerra com a OTAN e pode atacar antes do que a inteligência espera. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra afirma que Moscou entrou na chamada fase 0 na preparação para um confronto com a aliança. A Rússia está criando reservas e desenvolvendo novas táticas de guerra sem o uso massivo de blindados, e é capaz de iniciar uma nova agressão sem esperar a completa recuperação do exército após a guerra na Ucrânia. Se Putin vai se assustar ou realmente atacar os países bálticos, nós vamos descobrir em breve. O que você acha? Será que Lukashenko está realmente preparando um jogo perigoso? Ou isso é só um truque diplomático para suspender as sanções? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e acompanhe os principais acontecimentos comigo. Vem mais por aí. Nos vemos no próximo episódio.